Olá, boa noite, pessoal. Tivemos um imprevisto aí de conexão de internet, a gente não sabe o que deu, mas a Ana não conseguiu entrar na live anterior, que a gente tinha essa intenção de fazer a abertura com o Matheus e depois entrar com ela. E agora a gente vai estar experimentando, né? Mais uma vez, porque ela tá com tudo preparado lá, tá super animada, vai dar tudo certo. Vamos lá, Ana, tô aguardando você entrar. E aí a gente retoma aí pro nossa prosa. Ah, já te vi. Vamos lá, vou te convidar, tá? Acho que agora vai dar. Fez o barulhinho de que acenou e aceitou. Agora vê se você consegue clicar em algum ponto que diz para você aceitar solicitação. Ó, a Flávia aqui tá junto novamente. O pessoal tá querendo assistir essa nossa live, né? Essa nossa prosa. Então, vamos lá. Conseguiu aceitar, Ana? Olha quem tá aí, o Thomas. Tudo bom, querido? Quanto tempo? Vamos aqui fazer uma intenção, então, uma meditação para que a Ana consiga, Ana, que não conseguiu. Vamos lá, Ana. Vamos exercer agora ser um observador consciente da nossa realidade, para que você consiga, a gente consiga fazer essa conexão e dê tudo certo. Estou aguardando você aceitar. Isso, Flávia. Vamos pedir aos anjos da comunicação. Ó, enquanto isso, então, eu vou abrir, já que a Flávia já falou isso. Eu tô com esse livrinho aqui, que é o livro de Meditando com os Anjos. Vamos respirar fundo, permitir que toda essa vida que entra dentro da gente, através da nossa respiração, que flui através do nosso corpo, os nossos corpos, mental, emocional, físico e espiritual, para que a gente consiga fazer essa prosa de hoje, essa nossa comunicação. E eu vou abrir então um anjinho desse livro. Ó, Ana, o... eu recebi um convite seu, ó. Quer participar desse vídeo ao vivo? É o anjo da motivação que eu abri, gente. Olha que legal. E ele fala: Deus em mim é o incentivo que move a minha vida. Ah, deu certo! Viu? Priscila, que horror! Ai, desculpa, Priscila. Ai, eu já estava aqui chorando, porque é horrível essa sensação. Imagina, a gente fica meio, né, um pouco triste, rola de tudo, assim, nesse nosso interior. Ó, a Flávia tá comemorando Tinha aqui. que Ela. ativar a câmera. Ali dizia que tinha Ah, que ativar a câmera, mas eu nem sabia que ela não estava ativada, então era. É que eu nunca participei, então eu acho que nunca ativou a câmera. Só que eu não pode ser. sabia disso, né? Ah, que Então bom, agora tá, você já sabe. Priscila, tô aqui então. É, uma salva de palmas, corações pra gente, que estamos motivadas a fazer essa live. Viu, Ana? Eu acabei de abrir o livrinho, ó. Vamos agradecer a Flávia, que está aqui com a gente. Não sei se ela é sua amiga. Ela disse É, que vamos pedir aos anjos da comunicação. E realmente, né? Os anjos nos ajudaram. Eu abri o livrinho e eu vou ler a mensagem para começar e abrir esse nosso momento, que fala, que é sobre o anjo da comunicação. Ao agir motivados pela alma,
a mente e o coração olham numa mesma direção. Tudo o que é necessário para causar um gesto harmonioso, um pensamento positivo e despertar a emoção que vibra e dá o colorido necessário já se encontra íntimo da nossa consciência. O incentivo divino que precisamos já habita e se move por todo o nosso ser. O motivo para a ação está tão claro e belo que formamos com o anjo uma unidade indissolúvel. Oh, é isso, que sejamos nós, né? Os anjos aqui na Terra para co-criar esse mundo. Ai, que bom que deu certo. Estou bem feliz também, Ana. Sim, Sila, estou muito faceira. E o anjo da guarda, eu tenho até um personagem que é o anjo da guarda de um conto lá da minha aula de Esperanto. É o Gardangelo. É o anjo da guarda em Esperanto. Olha só, funcionou. Desculpa aí para ti, para seguidores. Imagina. Ah, imagina, quem quer estar aqui com a gente está aqui, né? A gente sabe que as sincronicidades no tempo natural e na vida são isso, né? Tiveram pessoas que provavelmente, né, se cansaram, não quiseram, ou vão dar uma pausa, quem sabe voltem, ou até possam vir assistir depois esse momento, né? Depois, né, Priscila? Isso. Vai ficar gravado e daí a gente tem a oportunidade de poder divulgar para que mais pessoas assistam. Então, que bom. Muito feliz. Muito feliz de estar aqui contigo, ter tido essa paciência. Obrigada, Priscila. Imagina, obrigada a você. Então vamos lá, Ana. Depois desse banho todo de motivação, de insistência, de música linda que o Matheus nos com essa melodia maravilhosa, agora chegou o tempo. Sim. Quem é Ana Esther? Conta um pouquinho da tua trajetória. Eu tô aqui, ó, honrando as suas raízes, as raízes da minha família também. Aqui tá, ó, Tintim. Você também. Ah, Tintim, vamos brindar aqui. Viva! Conseguimos! Viva! Então conta um pouquinho, assim, né, da sua história, em que você é formada, como você, né, seu processo de autoconhecimento, né, o que te move a escrever. Isso. Então, Priscila, para saber, assim, o pessoal saber, eu fiz letras em inglês na URGS, lá em Porto Alegre. E porque eu sempre queria escrever. Desde pequena eu queria escrever. Mas eu, na hora de escolher o curso para a faculdade, eu não sei o quê, porque letras é para lecionar, e eu lá dentro de mim não tinha aquela vocação para lecionar, para ser professora, que precisa ter mesmo uma vocação. Eu queria era escrever histórias, porque minha mãe me contava muitas histórias e eu queria escrever as minhas próprias histórias. E eu escrevi uma história com 12 anos, A Cidade dos Polvos, e ficou guardadinha lá na gaveta. E aí, quando eu fui fazer a faculdade de letras lá na URGS, eu fiz, adorei o curso, eu gostava de ler, né? Mas me formei, não era bem isso que eu queria fazer, Priscila. Então, eu acabei indo viajar, fui para a Inglaterra estudar inglês. Eu ganhei uma bolsa de uma escola lá e fui estudar inglês. E me encantei, aí vi que eu gostava de viajar também, eu já tinha feito outras viagens, eu já tinha viajado aqui no Brasil, já tinha ido para os Estados Unidos, e aquilo também me gostava, me encantava, porque eu me inspirava e queria escrever. Mas sabes que eu não escrevi aquele livro, ficou lá, mas eu não escrevia. Eu achava que aí me lembrei da melancolia do poema. Eu tinha muito problema de achar que escritor no Brasil morreria de fome. E eu não queria, e eu gosto muito de comer, eu não queria morrer de fome. Então, na minha possibilidade de ser escritora, e fui então para a Inglaterra, fiquei um ano lá.
E na volta, voltei com a ideia de fazer um Legal. mestrado em literatura. Então, fiz a seleção do mestrado, sei lá, em Porto Alegre e Florianópolis. E aí passei e vim cursar aqui, optei pelo curso daqui, que era Língua e Literatura, e lá era só literatura. Então eu comecei, fiz o mestrado e tudo, e aí quando acabou de novo o mestrado, de novo eu no dilema, o que que eu vou fazer? Porque é para lecionar a minha vocação de novo. Entendi. Então, mas comecei, sabe? Porque afinal de contas eu tinha investido tempo, dinheiro, esforço, muito estudo. E aí fui para Passo Fundo, porque eu esqueci de dizer que eu sou gaúcha de Erechim, né? Sou conterrânea dos teus pais. E depois fui para Caxias do Sul, depois para Porto Alegre. Sim. E aí, então, quando vim Sim. para Florianópolis fazer o mestrado, é que me encantei com Florianópolis também, e aí fui ficando. E agora, em março, vai fazer 30 anos que eu moro aqui em Florianópolis. Mas nesse meio tempo já fui para lá, vim para cá, já viajei. Então fui lecionar em Passo Fundo em 97. E só que aí também já me entusiasmei em querer estudar lá na Austrália. E 98 eu fui para a Austrália estudar, fazer o curso de International Business, para lecionar também inglês no curso de administração, porque nesse meio tempo eu já tinha saído de Passo Fundo, voltei para Florianópolis e estava lecionando em Jaraguá do Sul. Eu ia para Jaraguá do Sul. E eu gostava muito de viajar, de ficar em hotel, e lá tinha o curso de administração, e eles tinham inglês, e eu pensei, vou estudar International Business para lecionar na administração também. E fui para a Austrália. Só que aí vem as histórias de livro acontecendo na vida real, né, Priscila? Eu, quando acabei o curso lá em Sydney, fiquei um ano e pouco, aí resolvi passear para conhecer o país e tudo. E quando eu estava quase no final da viagem, conheci o Walter, que veio a ser depois meu futuro marido. Muito legal que você me contou parte dessa história, né? Isso! E eu vi tantas maravilhas por lá, e também viajei para Nova Zelândia, fui para Nova Caledônia, e tudo isso na minha cabeça, assim, porque tem a ver com as minhas inspirações. E então, quando eu conheci o Walter, voltei para o Brasil, continuei lecionando, mas já namorando ele por internet, e o início do e-mail. E então começamos a namorar por internet. E aí, no final, resolvemos casar. Então, depois de idas e vindas, fui para lá, casamos. Mas aí durou pouquinho, um ano, e nos separamos. Não vou contar aqui o drama, mas é uma melancolia na volta, porque me deu a depressão. E você me contou que entrou num processo profundo de depressão. Mas foi a minha terceira vez. Eu já tinha tido depressão antes. Justo por isso, porque eu não conseguia conciliar essa minha vontade de ser escritora com a minha profissão e de expressar a minha arte. Eu não expressava a minha arte. Entendi. E quando eu conheci tua mãe lá no estúdio da Marilda Zamboni, a Marilda Zamboni dizia que todo mundo tem um talento ou vários, e se a gente não consegue extrair o talento, ele acaba matando a gente. E aquilo eu fiquei assim impressionada, porque é mesmo, Priscila. Eu ficava tão nervosa
de não poder fazer o que eu queria, que eu tive sempre que lidar com problemas de depressão. E então, eu retornei para o Brasil em 2002, com depressão e me separando e conversando com ele, a gente não se acertava. Sim. Até que eu resolvi investir e ser escritora. Então, aí que começou. Olha só a tal da melancolia, né? E ter que transformar, assim, né? Aí depois eu Como a gente posso, falou então, ali, daí né? falar sobre meus livros, né? Claro, eu coloquei aqui para te também falar um pouquinho dessa. Eu não sabia, né? Eu vi nas lapelas aqui do teu livro que realmente tu viajou bastante, tem toda essa bagagem, né? Então, como é que era a tua relação com o tempo? Tu pode até agora aproveitar e pensar como é que era antes de você realmente ter começado a colocar essa tua arte para fora, né? Quem é externo, qual é a missão, o propósito, e como é que era antes, como é que foi se tornando depois, né? Conta pra gente um pouquinho aí. Pois a minha relação com o tempo, Priscila, é muito interessante. Vem já da época de infância, com os meus pais, que a minha mãe era 13 anos mais velha que o meu pai. Ela casou com 40 e o meu pai tinha 27 anos. Olha. E o meu pai, ele trabalhava e não aproveitava muito as férias. Ele sempre tinha na cabeça que ele iria aproveitar depois de que se aposentasse. E aí ele faleceu com 38 anos, Priscila. E aquilo ficou, eu tinha Super 8 jovem, né? anos, muito jovem, faleceu de infarte, e eu tinha 8 anos, e aquilo me impressionou muito, marcou minha vida, porque o fato Sim. dele pensar em se aposentar para começar a fazer as coisas que ele gostava, o que ele Sim, queria para e viver, tudo. né? Uhum. Isso, então essa noção dele de tempo, né, deixar para depois, marcou muito. Então eu não fiz isso, eu sempre quis fazer as coisas quando pudesse. Dá para fazer, eu faço. Tem a viagem, eu vou. Eu Uhum. não fiquei pensando assim. E minha mãe também influenciou ela. Ela já tinha uma visão diferente de tempo. E minha mãe, então, que casou com 40 anos, com um homem bem mais jovem, né? Ela veio a falecer com 92. Olha, Então, né? olha, então, tudo isso na minha cabeça. Mas o que me marcou mesmo foi essa questão, tanto que eu largava emprego e ia viajar, sabe, eu Sim. não tinha essa, não vou dizer que eu não fizesse com medo, eu fazia com receio, eu preparava muito, e para depois. E não me arrependo, porque se eu fosse deixar para depois, eu acho que hoje eu não conseguiria, sabe? Então eu peguei Sim. aqui para ler para ti, para o pessoal, um poema da minha mãe sobre o Olha. tempo. Ela Ah, e que a tua faleceu. mãe também escrevia? Sim, a mãe gostava de escrever certas Que coisas. lindo, que Então legal. Compartilha com a gente, então. ela escreveu um poema. Aos 90 anos cheguei, fiz quase tudo o que quis e a meu contento. Ignorando o tempo, entre prazeres e desenganos, cheguei aos 90 anos. Olha. Então é muito emocionante assim para mim, Uhum. né, essa referência de tempo, porque realmente influenciou minhas decisões. E hoje em dia, Priscila, assim que agora já faleceram pai, mãe, parentes, né, muitos amigos, eu também já bem mais, como é que é, bem mais velha, né, do que mais vivida, sei lá, como o pessoal diz. Madura. Minha noção de tempo também, o tempo para mim é vida, né, e é É. aquilo que eu faço da minha vida, né. Uhum. Então eu
assim, muito concentrado na alegria. E o propósito da minha carreira como escritora e tudo que eu faço é inspirar as pessoas para o bem. É minha missão, sabe, Priscila, inspirar as pessoas para o bem. E isso agora com essa pandemia, para mim, ficou muito mais óbvio, muito mais isso. Em momento que todo mundo está precisando apostar na alegria, no amor, na vida, porque Sim. a gente está encarando muito a doença, a morte, a tristeza, né? Só que não dá, né, Priscila? Na minha visão, não dá. A gente tem que concentrar, tem que não se alienar, a gente sabe, mas tem que concentrar na vida, né? Nas Sim. coisas boas, no belo. E então isso tem sido cada vez mais a minha motivação. Que legal. E foi muito legal, né? Tu falares essa poesia da tua mãe, que ela fala de ignorar o tempo entre prazeres e desenganos, né? Quantas vezes a gente mesmo se engana, né? Com uma escolha, faz uma escolha que às vezes não foi a melhor escolha, não era aquela que nos levaria para o melhor caminho, o caminho do bem, do amor, né? Mas faz parte, a gente está aqui experimentando e aprendendo, né, com as experiências. Isso, né, Priscila? Então, é bem assim. E eu, por exemplo, falando ali no Mateus, e como a gente fez essa parceria, também Uhum, tem a ver com essa minha nova visão da vida, do tempo. Quando o Humberto, esse senhor lá do Espírito Santo, que é do grupo de plantadores de árvores, me pediu para fazer uma canção, porque ele sabe que eu sou escritora, me uhum. pediu para fazer a canção, eu fiquei assim, mas eu nunca fiz uma canção. Quase que eu ia dizer que não, mas eu disse, não, eu vou fazer. Ele me pediu Que de bom! tarde, já tinha feito a canção. Pouca Olha! coisa mudou. Tu me perguntaste também do meu processo de criação. Ele também é assim, as coisas. É porque eu medito, né? Até foi como eu conheci o Mateus no Medita o 10. Então, Uhum. desde que eu comecei a meditar, o meu processo de criação, assim, ele sofreu um pouco de alteração nesse sentido. As ideias vêm e eu já vou escrevendo e vai saindo. E não é psicografia, não é, mas assim, a ideia já vem quase pronta, porque eu consigo concentrar, é isso que eu quero e vai, e vem, e aparece o texto que eu quero, né? Então eu É. fiquei muito fascinada Muito com se usa, isso. muito se usa a expressão de canalizar, né? Já tenho falado aqui nas lives que você consegue acessar esse estado de consciência de paz interior, de ser, né? Ser quem você é, de ser essa alma, né? Esse espírito maravilhoso, que daí você consegue canalizar, trazer para dentro de você, né? Trazer para a luz da consciência, como a gente fala, e aí você consegue fluir, né? Sim, então isso é impressionante. Por isso que eu sou muito agradecida ao Cláudio Vensky, Sim, fica a e nossa gratidão a ele, querido. uma vez que foi com ele, né, que eu comecei, e aí depois também comecei a participar das meditações do Mateus, junto com o André e a Paula no início, depois com a Deia, e que misturou yoga, mantras musicados e a meditação. E a Sim. partir dali eu comecei a ter muitos insights no meu processo, assim, e não só lá com a meditação, mas também deu a coincidência, deu na mesma época, eu conheci o pessoal do grupo, uma banda, o Buraco de Minhoca. Ah, que legal.
E eles fizeram, na época não tinham esse CD, mas eu conheci a banda e o pessoal ficamos muito amigos, porque a gente se via quase que mensalmente em saraus. E eu comecei a conversar muito com o Luiz Guilherme, que é o compositor das canções, e dessas nossas conversas eu me inspirava muito no que ele dizia. E aí surgiu, que tu me perguntaste, surgiu a minha personagem. Sim, conta pra porque quando a gente. gente medita, né, faz namastê, e lá com o Cláudio e tudo. Mas nessas conversas com o Luiz Guilherme, nós falávamos sobre assuntos que eu também gostava, física quântica. Viajávamos assim na meditação também, e surgiu então o personagem, eu me inspirei, e até ele que escolheu as cores, assim, porque eu falei com ele, né, que cores eu vou usar para registrar o personagem. Claro. E ele escolheu mais azul, porque gostava, então teve essa interação toda, e os próprios poemas meditativos da Ana Master, que aí mistura o meu nome, Ana, Namastê e Esther, né? Ficou Ana Master. Ana Masté, ficou. E ela é a meditação do chimarrão, meditar e filosofar com a cuia na mão, tchê. E aí eu faço poemas meditativos aí no final, né? Eu posso ler um deles e surgiu a personagem assim. Então, olha só como, né, tem sido. Mas aí, Priscila, eu acabei não falando nos livros. Vamos falar dos livros. Então aqui, ó, ali que dá poema, do poema aquele da melancolia, o que surgiu foi esse aqui, a terapia ocupacional Contos, que foi quando eu resolvi virar escritora. Eu fiz todo um projeto de escrever um conto por semana durante um ano. Olha, e ficou tão bonito, eu me disciplinei, eu abaixo de depressão e tudo, mas eu escrevia um conto por semana durante um ano. Tem o processo todo, é longo, que daí não vou detalhar aqui, mas ele surgiu dessa minha ânsia, né, lá Sim. É muito interessante. Que eu disse, eu vou postar, porque eu tinha passado a minha vida inteira lá negando isso e triste. Eu disse, bom, agora eu vou, já me separei, já sofri o que deu, agora vamos apostar na alegria, vou virar escritora. E o pessoal começou a gostar e tudo, né? E daí eu disse, então vou mesmo. Então esse foi o primeiro livro. E depois vem aqui o livro de viagens, que é uma grande inspiração nos meus escritos. Eu estou lendo aqui, então, o primeiro foi em 2004, né? E esse da viagem, o concurso e o vacilo em 2005, né? Sim, esses dois aqui. Esse é o Viagem, o Concurso e o Vacilo. E esse aqui é a viagem para Nova Caledônia. E aqui, eu me lembrei de uma coisa, um trechinho aqui nesse livro, que diz assim: pensamentos me invadiam, o mundo louco como é, milhões de pessoas se matando e sendo mortas, ou mal sobrevivendo. De outro lado, uma percentagem pequena, gigamilionários que não teriam onde usar o dinheiro, mesmo que vivessem por séculos e séculos. E eu ali, naquela tranquilidade, eu estava lá numa praia aqui da Nova Caledônia, filosofando. Sim. Né, sobre o tempo, né, diferente, enquanto eu estava lá tranquila, aí tinha gente do tipo assim, né, Priscila? Me lembrei de ler aqui para. Bem interessante fazer esse. Foi.
Eu achei. Esse aqui é sobre 3 adolescentes que têm que fazer a decisão do que vão ser após a escola. Então, um sentido é sobre o tempo, né? O tempo da adolescência e ele seguir um rumo, né? E aborda o tema da gravidez na adolescência. Então, esse é um livro que é uma história, é uma novela, é uma novela. E esse aí, qual é o título desse, Ana? Esse aqui, então, é a viagem e o concurso e vacilo, tá. Olha, gente, quanto trabalho lindo que a Ana já tem, que legal. E olha só, vou fazer um adendo aqui aqui, aqui a gente chega nos livros da boneca Cremilda. Isso, chegamos no da Cremilda, né, em 2006. Esse foi o primeiro... Porque quando eu resolvi apostar a ser escritora, eu fui fazer vários cursos, Priscila. Viu? A Cremilda aí, Ela criou a personagem que é uma boneca, que é a Cremilda, gente. Aqui, ó, ela. Aí ela lançou a Cremilda Ecológica, sempre já pensando, né, nessa questão da sustentabilidade, e o susto da Cremilda. Isso. E aqui tem a bonequinha, porque então eu resolvi fazer vários cursos, Priscila, de computação para fazer os livros, eu que fazia diagramação e tudo, e fiz um curso de animação básica, e o professor nos ensinou a fazer os bonecos. Então essa é a boneca Cremilda original para fazer o filmezinho de animação. Sim. E o mais legal dura 1 minuto, né? Ó, gente, fica aí a divulgação para que vocês entrem no blog da Ana, que lá tem esse videozinho da Cremilda. Aqui é pelicanaester.blogspot.com. pelicanaester.blogspot.com, é isso, né? E olha que legal, gente. O susto da Cremilda, ele também tem em inglês o livro. Ele é traduzido, né? Isso que é legal, né, Ana? São bilíngues, né? Os dois livros. Os dois, né? Eu era professora de inglês, né, Priscila? Então, na realidade, eu escrevi a história em inglês e depois que eu escrevi em português. Que legal. Porque minhas coisas assim para exercitar o inglês, né? Sim. Isso. E a Cremilda careca, eu nem li a história da Cremilda aqui ainda, que foi o susto da Cremilda, ó. A Cremilda sem cabelo. A Cremilda é uma bonequinha careca, né? Então ela cai a peruca na história, sabe? Aí ela fica carequinha. Sim. Tá dentro. É a história lá, né? Que legal. E já tem, Priscila, o terceiro livro da Cremilda e as Tartaruguinhas Urbanas, que é digital, tá na Amazon. Que legal, já tem o terceiro livro da Cremilda, gente. Não tenho aqui. Bora fazer livro, né? Sim, nossa! Aí depois tem esse aqui, Cadê o Cagu? Porque o meu sonho era criar um detetive brasileiro. Mas aí... E aqui também meus desenhos, ó, fiz aqui atrás, daí já dá uma dica do livro. Porque esse livro aqui se passa na Nova Caledônia, na Nova Zelândia e no Brasil, aqui em Florianópolis. Porque o detetive é um menino, ele é aqui de Florianópolis, só que ele é catarucho, né? Porque eu não poderia criar um manezinho que não ia funcionar, eu não iria saber. Sim. Mas catarucho eu entendo. Então, realizei meu sonho de criar um detetive e fazer aqui uma reflexão sobre o tráfico de animais e as pesquisas ilegais e dolorosas com animais, né? Então, e é um livro para crianças, assim. Sim. Aí aqui tem o outro livro também, esse aqui já é 2011, é o Carvalhinho Solitário,
Family Tree, que também é bilíngue e é sobre desmatamento. E esse aqui, então, já tem o meu desenho. Que Então, é legal. um livro ilustrado, né, por mim. Sim. E que eu também daí fiz o curso de ilustração, Monstros das Mãos de Machadinho. Esse é de 2010, então desde lá eu já estava pensando na questão do desmatamento. E aí, e por isso que daí em 2018 eu criei o meu grupo das árvores arteiras, que somos plantadores de árvores e incentivadores da educação ambiental, juntando o plantio de árvores com a arte, né? Claro. E então, daí, nos plantios que eu faço, eu levo o boneco, que é o carvalhinho solitário, é o Carvalho Júnior, né? Traz um pouquinho mais perto aqui da câmera pra gente ver. Ó. Olha isso. Ele é uma árvore de carvalho, como se fosse. É isso, né? Ele é uma muda pequena ainda de carvalho, Que legal. Isso. Então eu faço assim, já dá para ver que eu ando por tudo um pouco assim, né? E Super esse, criativa, Priscila, né? esse é o famoso livro que eu escrevi com 12 anos. É A Cidade dos Povos. Aí eu tirei da gaveta e quando eu já... 2012 ou 11, nem 2011. Tá escrito aqui 2011, 2011. E esse livro, mas eu escrevi, eu tinha 12 anos de idade, mantive a história toda, mas é um romance longo, ele tem 152 páginas. Mas é para criança, a ideia é os pais lerem para as crianças, aos pouquinhos, né? E tem cada povo, tem vários povos. Isso, essa é a história, é a ideia. Isso. Aqui, Priscila, já vem um outro livro que é Lendo nas Entrelinhas, é um livro para adolescente, já é um público, assim, na minha cabeça, né, mais velho, mas e adulto gosta muito, sabe? Adulto gosta muito. Aqui já é sobre bruxas, mas já tem um outro contexto, assim, mais, né, sobre Lendo nas Entrelinhas, esse, né? Sim. Manipulação, gente, como nós somos manipulados, né, por não saber identificar o discurso que chega até a gente. Então, a gente pode ser manipulado, esse livro aqui. Eu gosto muito. E esse se passa na Austrália, esse livro. Na Austrália e numa outra dimensão. Quanta história, né? Quanto livro, Ana, quanta criação aí, ó. São 10 livros físicos, e esse é o mais recente, né? Que eu já lancei, então, em novembro de 2019. Isso, né? Porque... gente. Esse aqui foi... eu sou fã das Mil e Uma Noites, e o Pássaro Rock é um personagem que aparece nas Mil e Uma Noites, e eu achava aquilo muito maravilhoso, aquele pássaro que carregava um ser humano nas patinhas e tudo. Muito, muito interessante. Eu gosto muito desse livro, mas esse aqui já é um livro, assim, para um público mais maduro, adulto, porque tem aqui, ele tem um lado triste, um lado de amor. E aí também essas conversas que eu falo, que eu tive com o Luiz Guilherme, do Buraco de Minhoca, eu dedico o livro ao amor. Os outros livros, geralmente, eu dediquei para minha mãe, até para o meu marido, né? Os primeiros ali. Esse tu dedica a ti mesmo, né? Que tu botou. Ao amor, amor eu dedico. Esse eu dedico ao amor, né? E também para minha mãe, né? Porque também ela sempre assim. Mas esse eu incluí o amor porque
A gente está precisando, né, lembrar do amor, né, Priscila? É. E isso também aconteceu porque nessas conversas com o Luiz Guilherme, eu também fui chegando a umas conclusões e ele virou meu muso inspirador. Eu brinco com ele, né? Mas é verdade, porque esse livro aqui mudou. Eu ia fazer totalmente diferente devido às nossas conversas e tudo, mudei e fiz como ele ficou. O personagem, essa Namasteira, é por causa dele. E aí me lembrei, Priscila, desse livro. Ah, é. Aí tá o Pássaro Rock que eu desenhei, é. Isso, Ela eu também gosto de ilustrar. E aí, Priscila, aqui, ó, novidade esse livro aqui eu escrevi, ficou pronto em início de 2019, né? E esse livro também, por isso que o Luiz Guilherme fala que é um muso inspirador. Impressionante. Sim. Priscila, é Sensação Cósmica. Eu já estava meditando. Sensação Cósmica. Sensação Cósmica, tá. Eu já estava não é publicado, então eu quero publicar, se o pessoal aí souber como gente. É inédito. É meu sonho publicar esse livro. Legal. Porque Priscila, esse livro eu já meditava. Então eu já estava tendo umas ideias muito diferentes. E esse livro aqui, eu escrevi em 13 dias, e é um romance. E foi assim, eu sabia o que eu queria, só sentava no campo e escrevia. Só que os 3 integrantes do Buraco de Minhoca, eles foram minha inspiração e eu comecei a escrever. Só que como o livro é para criança, de repente eu mudei tudo, eu comecei a escrever enxergando na minha mente os filhos, o casal de filhos do Luiz Guilherme e o filho do Jonas, que eram os dois grupo, né? Tem a outra moça, a Cécia, mas os dela eu não vi. Eu via na minha cabeça esses 3 meninos, o do Jonas e do Luiz Guilherme. Foi impressionante, foi uma coisa assim, tipo daquelas visões que a gente tem quando medita. Então, e é um livro que a história do mundo inteiro. Então, de novo, o amor aí. O meu processo criativo sofreu bastante influência do fato de meditar, né? De ter começado aí a meditação. Entrar mais profundamente em ti, né? O processo desse autoconhecimento, né? Que é muito importante, né? Sim. E veio a aflorar esse lado muito, muito forte em mim de sentimentos, sensações e dessa missão de querer levar inspirações para o bem para as pessoas, né? Escrever textos que inspirem, né? Sim. Então, esse aqui também é um livro digital, Brilhos no Abismo. Também só tem digital. Que legal. E tem ainda o livro Propósito Macabro, que é um livro de terror, que também só tem... Gente, esse é bem Ana demais, até de terror ela escreveu. Sim, e é um homem que é um professor que rouba talento alheio. E é um terror, sabe? É muito... Eu gosto muito, e se passa daí nos Estados Unidos. Eu me inspirei pelo túmulo do Edgar Allan Poe, que eu visitei lá em Baltimore. Dali que veio a inspiração. Entendi. Então ver como as viagens, tudo isso aí tem a ver, né? Sim. Aí não sei, Priscila, tá aí o tempo. Eu falei um montão, né? Não, mas tem ainda algumas coisas assim que eu tinha colocado.
Pois é, né? Acho que agora eu posso ler para o pessoal Oi? o poema que até, não sei se também não foi musicado, né? Que é o Observa, você fez agora, né? Já em 2020. Opa, caiu um pouquinho? Ah, não Aí? foi exatamente musicado. Esse foi um poeta que fez a leitura. Só foi um áudio. Ah, tá. É verdade, esse não foi musicado, né? Mas eu vou ler, posso estar lendo? Ai, eu vou amar ver, ouvir. Que esse é uma recente da Ana, que eu achei que fazia todo sentido com essa conexão aqui que a gente está falando sobre o vago tempo e o tempo, esse tempo natural. E ela fala também, tem tudo a ver com a história dela que ela acabou de nos contar, né? Processo de autoconhecimento, de, né, de se permitir experienciar esse sonho que ela é de ser escritora, né? E começou cada vez mais a ser esse canal de informações, de conhecimento, de trazer a luz do amor e do bem para todos nós. Então eu vou ler para vocês. É o Observador Consciente. Despertei em um cinto lá no meu coração olhares, novos pensares, novos amares. E que a realidade nada mais é do que as escolhas que faço. Sim, o que escolho sentir, aquilo que eu permito, aquilo que eu atraio, aquilo que eu faço, sem eu saber. A diferença nesses novos tempos é que agora eu deixei despertar a minha consciência amorosa, quanta paz, quanta alegria, vibrar no amor incondicional. Ai, pois é, que lindo. É, Muito de lindo. novo o amor aí, que é a dedicação do livro, né? A Sim. dedicatória pro amor também. E só puxando aqui um pouquinho o fio da meada para quem está assistindo a gente que não pegou aquela primeira parte da live com o Matheus, né? Que a gente teve esse imprevisto aí, gente, da conexão, que a Ana não conseguia conectar. Eu tenho feito essa live que se chama O Tempo de Ser, né? Essas lives na pandemia. E aí a gente trouxe o Matheus, que tem essa conexão com a Ana. E eu me inspiro no livro Vago Tempo dos Ventos e entrando em contato com a Ana, com a história dela, né, com toda essa criação dela, eu fiz a conexão com a poesia da Marçal, que se chama A Melancolia, né, do livro Vago Tempo dos Ventos. E aí, falando um pouco sobre isso que tu falou, desse seu desejo, dessa sua ânsia, e essa poesia da Marçal, ela finda com quem sabe te descobres, né, de pronto sorrindo, né, que a gente está falando do amor, da alegria, despregando por fim nossa agonia. Então, despregar, né, tem essa questão de tirar, né? Tirar o prego do que está ali fixado, pregado, rígido, né? Para que a gente entre nesse fluxo, né? Da leveza e despregar por fim a nossa agonia. Quando a gente vai procurar o significado literal da palavra agonia, olha só que interessante, Ana. É que agonia também significa a nossa incapacidade de tomar uma decisão. Sabe que as escolhas a gente faz a todo instante na nossa vida, né? Vou tomar água ou não vou? Comer isso ou vou comer aquilo, né? O que eu faço agora ou não faço? Então, o tempo, ele está o tempo inteiro nos convidando a fazer escolhas, né? Sim, E aí, o quanto talvez você tinha essa, né, internamente dentro de você, e depois você foi se permitindo isso, que não era você, para cada vez chegar mais na sua essência, no seu propósito, na sua missão de estar levando esse bem, essa alegria que você está nos trazendo aí, né? Através de tantos livros, tantas histórias. Muito legal isso. mesmo. Não é fácil fazer escolhas para alegria, né, Priscila? Às vezes é mais fácil escolher a tristeza, coisas ruins, mas que é mais garantido. Então, tem umas escolhas bem difíceis, né? Sim. Tem umas que a gente Que dão se uma pega, agonia. né, nessa dúvida, nessa indecisão, nessa agonia, né?
E quando a gente fala agonia, ai meu Deus, parece que falta ar, vamos respirar, vamos inala, exala, vamos viver o tempo presente, que é o melhor presente que a gente tem, né, Ana? Isso. Que, aliás, respirar e inspirar é com a Namasteira. Eu não sei se eu posso fazer ou ler o poema. Vai lá, lê uma da Ana Sé, vai, compartilha com a gente. Então eu vou ler o poema, que agora, com o tamborzinho do Mateus, agora os poemas da Ana Master são musicados. Uhul! Então eu vou ler aqui o poema Consciência Amorosa. Ai, que legal. E aí, tchê, vamos meditar juntos? Vamos concentrar em desejos profundos. Que tal de deixar de fazer por fazer e passar a cocriar um lindo viver? Não mais mofar com a pomba na gaiola, vivente. Respira. Ativa a tua pineal e sente. Sente no teu coração tua vontade mais ardorosa. Se nada é por acaso, é porque vem da consciência amorosa. Organiza com atenção os teus pensamentos. Prioriza com amor os teus sentimentos. E age com propósito e coerência. Verás que some toda a carência. Oi, 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 namastê, tchê. Namastê, tchê. Aí então eu pego, aqui está o meu tamborzinho do Mateus. Só que eu não sei como ele com as mãos, eu toco com as baquetinhas. Então vou colocar aqui e vou tocar para nós aí. Toca pra gente. Eu não toco como o Mateus, mas como ele disse, não é para quem sabe muita música, isso é justamente para quem não sabe. E a gente se entusiasma e eu já estou tocando numa live para todo mundo. Priscila. Ah, que lindo, mas é verdade. Para quem não assistiu, né, não estava aqui antes, a gente teve a abertura dessa live com o Mateus, ele tocou, mas já está salvo aqui no IGTV, se quiserem entrar ali para acessar e escutar esse tambor melódico que a Ana tem, que o Mateus ele produz, e para conhecer um pouquinho do que ele explica para gente. E eu vou, quem sabe, tá trazendo ele aqui para fazer uma live só com ele, né, Ana? Ah, ele vai ter maravilhas para contar, tanto sobre a meditação como a música. Isso. Então, acho que a gente pode ir finalizando, né? E só para puxar mais chimarrão que tu falaste pra gente, né? Contar uma. Não, essa aqui é da meditação da Ana Master. Eu vou ler o poema que tem e com o chimarrão. Tá. Isso. Enquanto eu sorvo meu chimarrão, esse mate amargo tão saboroso, eu fico pensando, meditando e me perco filosofando. Entre um gole e outro, com a cuia na mão, a vida vai passando, a vida vai vivendo. Enquanto eu tomo meu chimarrão, os passarinhos chilram incessantemente. Lagartas metamorfoseiam e saem de seus casulos. Lindas borboletas. Abelhas polinizam mundo afora.
Flores colorem todos os continentes. Que delícia de chimarrão. Vou bebendo e vou ouvindo que assassinatos são cometidos aqui, ali, acolá. Bombas explodem no Oriente versus Ocidente e vice-versa. O ser humano antropofágico enfeia a natureza. Seres humanos iluminados enfeitam o planeta. Meu Deus, tudo isso ocorre enquanto eu sorvo o meu chimarrão. Que lindo, que legal. Belas reflexões, escritas, poemas, poesias, né? Você realmente se permite, como diz esse observador consciente, né? Pois é, né, Priscila? Agora Muito sim, lindo. ultimamente, porque não foi sempre assim, né? Mas Ah, eu sempre estive nessa busca. uhum. Muito lindo o seu trabalho, muito legal. Fiquei muito feliz de conhecer mais de perto, assim. Eu tô com um livro que a Ana me presenteou aqui, que é o último dela, né, Ana? O Pássaro Rock, que ela explicou um pouco pra gente. E poxa, só para concluir, assim como a gente falou, né, esse nosso processo interno, que a Ana comentou que já vinha uma terceira depressão, quando ela resolveu realmente começar a adentrar, né, dentro de si, seu propósito, sua missão, daí veio o primeiro livro dela, que ela falou ali pra gente, que foi Terapia Ocupacional Contos, que ela se desafiou, foi um desafio que você colocou para você, né, Ana? Foi. E De uma vez foi por assim, semana escrever um conto por semana por durante um semana. ano inteiro. Então, o livro tem 53 contos. Olha que legal. E aí É, ela se desafiou e foi o primeiro, e daí ela não parou mais. É muito lindo de ver, muito legal, né? E o último, que querendo ou não tem a ver com isso que a gente está falando aqui, deixando essas mensagens, essas dicas para vocês, né? Que escrevam, pintem, desenhem, se permitam ser quem vocês são, né? Desistam de ser quem não são, né? O que não é você, para que essa lagarta se torne uma borboleta e seja livre, né? é. E Priscila, isso é o que eu comentei ali antes também. Imagina que eu fui convidada para escrever uma canção. Imagina se eu dissesse que não, ficasse com Sim, medo. Eu não tinha essa parceria maravilhosa, aquela canção linda que o Matheus musicou. A gente não sim. estaria aqui, olha como é tudo, não é? Tudo interligado. E eu falei para o Somos todos Matheus, a conectados. minha ideia, eu ia pedir para o Luiz Guilherme, que ele é ele também é colega das árvores arteiras. Então, Uhum, o óbvio, o mais natural seria eu pedir para mim, para uma árvore arteira fazer a música, mas ele sim. estava tão atarefado com o home office da pandemia que ele não pôde, não podia, então eu nem fiz o convite já para ele não ficar preocupado. E aí surgiu o Matheus, olha como é tudo bonito, né? Sim. Muito Essa, emocionante. É só digo a que gente ter a consciência amorosa e se permitir, né, Priscila? isso. Como eu tenho falado, que eu tenho começado um pouco nos estudos da lei do tempo, né? Esse tempo natural, que é um tempo que não é mecanizado, que não é o tempo da nossa consciência, do nosso ser, né, Ana? Ele é único, né? Ele é tecido a partir das escolhas de cada um, né? Em cada momento, e a gente se respeitar, né? Para aprender a viver em família, a viver em sociedade e a viver em humanidade, né? E aí a Ana também está Sim. com esse projeto das árvores, da plantação de árvores, que a gente possa, né, tá plantando mais árvores, porque o planeta está precisando, né, de tanto que nós, organizações como humanidade que fizemos, né, construímos e que construímos, chegamos onde chegamos, também estamos agora precisando ressignificar, né, parar, fazer essa pausa de pandemia para olhar para esse passado e ver, opa, peraí,
Que escolhas eu estou tendo? O que eu estou consumindo? É isso que eu consumo é consciente, não é? Para onde está indo toda essa cadeia que a gente diz, né? De compra. Então, ontem ainda eu conversando com amigas, elas falaram, meu Deus, mas tu sempre tem um amigo que faz isso, que faz aquilo. Eu falei, gente, eu sou muito adepta, assim, incentivadora e motivadora de nós nos fortalecer, né? Como bairro, cidade, né? O pequeno, né? Suporte o mercado local, né? A gente pode ajudar e isso vai estar nos fortalecendo. Sim, tem que dar jeito no local para melhorar o global, não é? Que todo mundo percebeu isso, mas tem que ter o local, né? Sim. E Priscila, olha só, com esse meu livro que eu escrevi em 2010, é um livro, né? Um livro infantil sobre desmatamento. E aí tu vê que ele concretizou, ele manifestou no grupo As Árvores Arteiras, que é um grupo que tem o objetivo de plantar árvores, e que era o problema aqui da história. Você então, tornou realidade. Manifestou. Exatamente. Manifestou. E isso é muito importante isso. tem a ver com as meditações, a gente se permitir, né, manifestar, cocriar aquilo que vem na alma, no coração, né, que estava no livro em 2010, manifestou concretamente no grupo em 2018. Sim. Ana. Então, acho que é isso, né? A gente já é muito agradecida a todos que. E quem insistiu, quem anjo, né? Vamos agradecer ao anjo da motivação, a Flávia que nos ajudou aí, dizer, a gente começou a meditar. Que bom, e deu tudo certo, a Ana isso. não era a tua primeira live. A tua persistência, Priscila. Imagina, eu tava aqui ansiosa, louca, né, de feliz a gente fazer essa troca para que depois. Então fala pra gente, Ana, esses seus livros, alguns tu falou Amazon PDF e os que você tem alguns ainda para vender, as pessoas podem entrar em contato contigo, como é que funciona? Eu tenho para vender, sim, e aí as pessoas podem me contatar pelo Instagram, né, o meu nome, pelo blog também, ali, né, no WhatsApp, né, e Pelicana, Ana Esther, né, entrar em contato comigo, daí a gente... porque eu não sou boa vendedora, a Priscila ainda não botei em livraria e coisa, eu tenho que resolver isso, mas por enquanto é comigo. Ó, tá aí, é o próximo desafio, né? Quem não tem desafio? Vamos lá, eu também tenho os meus Mas o importante é que eles já estão aí e agora a gente tem que começar a, né, divulgar mais para que realmente essas histórias... Isso. Divulgar. Agradecida. Foi lindo ver você tocando seu tamborzinho, nos trazendo esses poemas aí da meditação do chimarrão, do namastê, então. Namastê, Priscila. Beijão, abração foi e ótimo. agradeço ao pessoal e peço desculpas também pela confusão. Imagina. Até uma próxima. Vamos ver. A gente faz uma com a contação de alguma das histórias, hein? O que você acha, já que você também é contadora? Para contação de histórias. Eu não peguei ali, travou. Tu diz o quê? É que travou agora? Próxima a gente te traz para te contar uma... Sim, vou adorar, vou gostar muito. Quem sabe eu te trago para uma próxima para você contar uma história para nós, né? De algum desses livros aí infantis. Sim. Combino da Ilha também estava aqui, né? Deu parabéns para nós. Que bom, que né? Pessoas aqui criando esse mundo, ancorando essa energia. E que bom, façamos que façamos da nossa melancolia uma agonia de viver, né? Essa agonia de realmente fazermos escolhas boas, né? Sermos observadores de nós mesmos
trazendo a luz da consciência para a nossa mente, para a mente do todo, do planeta, né? Eu e a Terra somos um, a Terra e eu somos uma somente, né? Já dizia Hermes Sim. Trismegisto, essas leis da natureza, do universo aí. E o Thich Nhat Hanh, que o Cláudio Vence fala tanto, que fala dos interseres, estamos todos interconectados. Isso, realmente. Bem isso, Ana. Ai, que bom, deu tudo certo. Que Beijo, bom! abraço virtual. Beijão! Para quem chegou há pouco, quem não conseguiu, vai estar depois salvo para assistir completa lá no meu IGTV, gente. Grata, Ana. Beijo! Até uma Tchau! próxima. Obrigadão por tudo, Até! pessoal. Tchauzinho. Tchau!